Muito obrigado, Oswaldo. Bom estar aqui com o pastor Oswaldo e com vocês também. Você está vendo aqui o nosso endereço do Ministério Pequenos Passos. Acompanhe a gente no Instagram, indique também o nosso trabalho. O nosso ministério é focado em criação e educação de filhos, quando o assunto é família, mas também quando o assunto é escola bíblica dominical e o ensino da fé para as crianças. É focado na apologética, na ciência que glorifica a Deus. Enfim, você vai ter mais de 1.500 postagens ali. Se você precisa de argumentos, assuntos para tratar na escola bíblica dominical, ou em casa, ou no carro, então você vai ter muito material ali, não tenha dúvidas disso. Eu fico muito contente também de estar aqui na Igreja Batista Fonte, uma igreja que eu já considero parceira, amiga, colaboradora. Abraço a cada um dos seus pastores e o meu contato aqui e a gratidão pessoal ao Oswaldo. Tivemos muitas lutas, a minha pessoa e a minha esposa também, para chegar até aqui e para prepararmos esta aula. Este curso nós damos pelo Brasil, mas especificamente para aqui, meus irmãos, vocês não imaginam como foi batalha mesmo, espiritual, de oração, preparava o material todo, de repente nada funcionava, os slides não andavam. Eu estou até com certo receio aqui, mas oramos, pedimos ao Senhor. E nós não dependemos de máquinas, nós dependemos da graça de Deus. Fico muito contente que numa sexta-feira à noite em Campinas nós temos esse grupo, é graça de Deus. Eu pensei que aqui nós iríamos ter 6 pessoas. Oswaldo, minha esposa, eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós temos tanta gente aqui, eu estou muito contente quanto a isso. Vi que vocês trouxeram seus filhos, aproveitem ao máximo esse momento também para irem orientando os seus filhos já no que nós formos e vamos tratando aqui. Está falando disso, tem uma apostila aí, você pode orientá-lo. Claro, os menorzinhos não vão ter tanta capacidade de retenção, mas algumas sim. Seu filho, sua filha já alfabetizados, eu espero que vai ser um bom curso. Claro que nós vamos ter que entrar em alguns assuntos que envolvem, por exemplo, a sexualidade desses tempos tão difíceis. Mas se os seus filhos não ouvirem de nós, de você, eles vão ouvir do mundo, como muitos aqui ouviram do mundo e foi a pior fonte que nós escutamos e entendemos. Pastor Humberto Aragão, pastor batista da Igreja Batista do Morumbi, falou: a igreja tem o que dizer, ela só não está dizendo. Trouxemos alguns livros. Você investindo em livros, você investe também e apoia o Ministério Pequenos Passos. Então você leva bom material para casa. Há 50 anos atrás, um pouco mais agora, um jovem de 17 anos, semi-analfabeto, no interior do Paraná, onde a maior diversão da cidade que ele morava, do lugar que ele morava, era ver as vacas pastando. E aquele rapaz, carpindo, levantou os olhos aos céus, descansou um pouquinho o joelho, o queixo na enxada e disse: Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E Deus ouviu a oração daquele jovem e há 50 anos atrás, Deus o enviou para Pernambuco, do Paraná para Pernambuco, e lá ele vai iniciar o acampamento Palavra da Vida, que nós temos aqui em Atibaia. O segundo acampamento no Brasil foi no Recife. E como Deus abençoou nesses 50 anos, milhões de vidas ao longo desse tempo no Norte e Nordeste. E escrevi esse livro, 50 anos de melhor lugar não há. Alguém aqui já acampou na Palavra da Vida? Precisam acampar mais, gente. Mas o cântico, Palavra da Vida, melhor lugar não há. Aqui é um livro de histórias. Conta a história de Abner. O segundo capítulo desse livro você vai prender o fôlego, é o que eu posso lhe adiantar. Vai falar de Augusto Nicodemos, também foi fortemente influenciado pela Palavra da Vida de lá. Outras histórias mais. E a minha história de conversão está aqui. Eu cheguei no local doido da cabeça, mas terrivelmente perdido. O americano que me levou para lá disse: Jader, vamos lá para a Palavra da Vida, para um acampamento? Acampamento, que é isso? É bem legal. E ele foi assim um tanto estratégico. Ele disse 2 coisas que eu tinha muito carinho. Ele disse: olha, lá vai ter meninas. Eu disse: opa!
E lá vai ter muito futebol. Eu jogava futebol o dia todo, se deixassem. Então, dessa maneira, ele me cativou. Mas quando chegou lá, foi a semana mais fraca do acampamento. Não dava nem para formar 2 times de futebol. E as meninas que ele me prometeu, o chupa-cabras tinha irmãs mais bonitas. Eu nunca vi igual. Aí eu quis sair dali. Vou embora desse lugar. Que eu denominei logo de fé bem evangélica. Eu não vou ficar nessa fé bem evangélica, não. E naquela noite, era noite de Páscoa, o pregador pregou sobre a quem você segue, Jesus ou Barrabás. Eu sabia de Jesus, eu sabia de Barrabás. Estudara num colégio católico. Minha mãe era presbiteriana, eu ia à igreja, então eu sabia da história. Mas quando ele começou a pregar sobre Jesus e Barrabás, eu estava sentado lá no último banco. Eu desconfio muito de quem senta no último banco. E eu estava lá e ele começou, se você age assim, 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 você segue a Barrabás. E eu disse, eu sigo assim, eu ajo assim, assim, assim. Se você gosta disso, disso e disso, você segue a Barrabás. Eu gosto disso, disso, disso. E não sei o quê, tudo batia. Chegou um momento na pregação que eu fiz assim, que eu pensei que eu estava com a camisa aqui por baixo. I love Barrabás. Mas foi naquela noite que eu tive um encontro com Jesus Cristo. Por coincidência, a minha história nesse livro aqui está na página 171. Já pensou como eu era bonzinho? A minha história está na página 171. Segura aqui, Maria Bonita, por favor. Obrigado. Aqui você vai ter um material muito bom. Olha, meus irmãos, eu não aguento mais escutar. Meu filho tem TDAH, meu filho tem não sei o quê. O seu filho tem tudo que não presta. Aí TDAH, só se ele for terrível, danado, qualquer coisa assim. Aqui está um livro que você deve ler. Filhos, educando, porque o que tem de filho de crente mal educado. Estava numa igreja uma vez, um menino era tão mal educado, que eu o batizei de Satanás Júnior. Era terrível aquele menino. Filhos, educando daqui para a eternidade. A minha pergunta é, você vai encontrar com seus filhos no céu? Seu filho vai estar no céu? Para mocinhas como essa moça, como esta moça, aqui tem poucos exemplares desse, Uma Garota Segundo o Coração de Deus. Muito bom esse livro. Vamos, menina, acorda. Prepare seus filhos, vamos trabalhar muito sobre isso hoje e amanhã. Prepare seus filhos contra os perigos desse mundo. E não são poucos, não. E aqui a proposta é proteção da infância à universidade. Você já deve ter ouvido essa afirmação da Palavra da Vida de que 60% dos filhos dos crentes se desviam quando estão entre o ensino médio e a faculdade. 60%. É algo muito sério e grave. Você, pai, quantos são pais aqui? Levante a mão, por favor, bem alto. Ótimo, eu estou satisfeito aqui. Quando eu pergunto, quem aqui é pai na igreja presbiteriana tão inibido que ele levanta a mão na altura do umbigo. Vocês levantaram bem, eu gostei de ver. Homens, vocês precisam ler esse livro. Como ser um herói para os seus filhos. Você é referencial para o menino e para a menina. Muito da questão da sexualidade tão comentada hoje tem a ver com o pai, tanto para o menino como para a menina. Quer ler um livro bom? Você lê biografias, como eu amo biografias, porque eu vejo como Deus usou vidas como a sua e como a minha. E uma biografia impactante está aqui, o apóstolo dos pés sangrentos. A história de Sadhu Sundar Singh, lá na Índia. Um homem que até hoje as pessoas não sabem se ele morreu ou se ele foi arrebatado. Já pensou? Que história fascinante você vai ter aqui? E nossa proposta do Ministério Pequenos Passos, temos pouco material também aqui, Operação Túmulo Vazio. Cada vez mais filhos de crentes estão sabendo menos. Graças a Deus que estamos aqui numa igreja que zela muito pelo ensino, pela doutrina e pelo aprendizado desses meninos e meninas nas idades referentes. Mas cada vez mais, menos filhos de crentes sabem da Bíblia. Então aqui você vai fazer uma investigação. Na semana anterior ao domingo da Páscoa, ao domingo da ressurreição, aqui tem para cada dia uma devocional, propostas, e então você vai fazer com seu filho, com a sua filha,
para afiar muito bem os argumentos, porque cada vez mais as pessoas estão ridicularizando Jesus, desprezando Jesus, e seu filho vai lidar com esse pessoal. Aqui para quem tem filhos entre 6 e 9 anos de idade. Então, minha esposa está ali, qualquer coisa pergunta para ela, 6 a 9 anos já aqui, e aqui para quem tem já de 10 até 14 anos de idade, você vai ter muita argumentação. Vai dar trabalho esse? Vai dar trabalho, mas vai ser um trabalho bom. Você leva lá para minha filha, para minha esposa, minha filha, pode ser? Ali, lá atrás. Obrigado. Vamos para o tema de hoje. E o nosso tema de hoje é mesmo sobre a questão da infância. Privilégio estar nessa noite na Igreja Batista da Fonte. E na nossa introdução, você recebeu uma apostila aí, e eu fiz de tudo para sincronizar slides e apostila. Então você fica atento nas duas frentes, mas se acontecer alguma coisa, você me perdoe, foi em decorrência do que eu explicitei para vocês aqui. Nós temos 3 passagens bíblicas para você tomar nota. Coloque aí em algum canto da sua apostila, logo em cima. Você vai colocar aí Efésios 6, 10 e seguintes. Quando falamos em seguintes, você coloca Efésios 10, SS, seguintes. Aquele texto da armadura de Deus. E em Efésios 6, Paulo diz que a nossa luta, que já contra humanos é difícil, mas a luta principal, que torna uma batalha monumental e cultural, é contra principados e potestades. E ali você vai encontrar contra dominadores deste mundo tenebroso. Então nós vivemos num mundo que está dominado por um sistema cheio de esquemas, já colocou os olhos na sua casa, já colocou os olhos nos seus filhos, e ele não quer que o seu filho creia. Segunda referência que eu quero que você marque aí é Mateus capítulo 6, versículo 41. Mateus capítulo 6, versículo 41, quando Jesus Cristo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na oração do Pai Nosso, ele roga ao Pai, ensinando-nos, dizendo: e não os deixeis cair em tentação. Mas aqui, na ocasião da Páscoa, da morte de Jesus, ele alerta os seus seguidores, os seus discípulos, para que vocês orem para não entrarem em tentação. Entrar na tentação de esfriar, entrar na tentação de se acomodar, entrar na tentação de negá-lo com atitudes que destoam da sua palavra, da sua fala, da sua voz. O que está faltando nesse mundo não é igreja. Campinas tem igrejas para dar, vender e exportar. Mas o que está faltando em Campinas é o evangelho da graça de Deus. Então que a gente possa realmente ter uma vida que valha a pena ser vivida. Terceira referência está lá em Romanos capítulo 13. A segunda é Mateus 6, 41. Qual? 26. O que é que eu falei? Oh, meu Deus, faltou o 20. Me perdoe. 26, 41. Obrigado, pastor. E a terceira referência que eu lhes falo é sobre Romanos capítulo 13. A carta mais doutrinária ou das mais doutrinárias que nós temos no Novo Testamento. Riquíssima em doutrina. Esta carta de Romanos e a carta aos Efésios, quanto ensinamento. Uma igreja maravilhosa, a igreja de Roma, dos dias de Paulo, bem diferente da mundana igreja de Corinto. Mas depois de Paulo dar muitos ensinos doutrinários, Paulo diz ali no capítulo 13, desperta, ó tu que dormes. Nós temos cochilado muitas vezes em situações perigosas. Na nossa introdução, aí está: e não vos conformeis com o presente século. Começo afirmando o seguinte, está na sua folha. E na sua folha diz o seguinte: eu tenho para mim que muito da decadência espiritual nesses tempos, em tantas de nossas casas, da apatia espiritual que cedo ronda as crianças com tantas atrações,
de desvios do consumismo, do mundanismo que já é perceptível em nossos pré-adolescentes e do ateísmo crescente entre os adolescentes. Não desvie a leitura aí, coloca o dedo aonde você está lendo, mas a informação é que já no presente século, no Ocidente, isso inclui Europa, Estados Unidos, América do Sul, o Ocidente mais cristianizado, digamos assim, 60% dos adolescentes da presente era se declaram ateus. 26 anos, no máximo 30 anos desde que eles nasceram para cá, mas já lidamos com a geração de maior número de adolescentes da história. Então aqui diz, e do ateísmo crescente entre os adolescentes, além do humanismo que vai do antropocentrismo. O humanismo é aquela ideia, a filosofia de você deve se sentir bem. Não dê satisfação a ninguém, você é você. E o antropocentrismo é o homem no centro, você no centro. Então, se você hoje está feliz, aproveita a felicidade. Se amanhã você desgostou de alguma coisa, quem sabe no seu casamento, descarta esse casamento, vá para outra área. Então, o antropocentrismo, até mesmo temos igrejas que são antropocêntricas, para o homem gostar, sentir arrepios e cosquinhas. Aqui também conta sobre o hedonismo, a luta desenfreada pelo prazer. Prazer a todo custo, o nome disso é hedonismo. E até a militância por causas que chegam a comprometer o cristianismo bíblico entre os nossos jovens. Adolescentes, crianças, pré-adolescentes, todos aqui já mencionados, nascidos em famílias cristãs, mas parecendo já tão afundados no secularismo. Sim, eu tenho para mim que isso se deva ao relaxamento, esfriamento ou mesmo abandono nosso das nossas origens, todas elas, desde as origens, conceitos, princípios, valores e principalmente das nossas confissões de fé. Esse texto que está na sua apostila, e não vos conformeis com o presente século, está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3. Mas, diante disso, estava vendo que o apóstolo Paulo também, ele fala para a gente em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, já estou a ponto de partir, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande, poderoso e maravilhoso dia. 3 coisas na sua apostila. Em primeiro lugar, esta é a geração já tida como a mais analfabeta de Bíblia da história. Alguns de vocês participaram de concursos bíblicos. Quando garoto, eu tive toda a minha infância, e mesmo assim me desviei, mas meninos da minha geração chegavam a decorar cerca de 500 versículos bíblicos. Hoje, eu não sei se crianças, adolescentes e jovens sabem de 10 versículos decorados, e até mesmo com aplicações. Segundo lugar, também a que menos sabe de Bíblia em termos de conhecimento, em termos de manuseio, de passagens decoradas para serem aplicadas e conexão das Escrituras para o dia a dia, para a vida e para a eternidade. Nossos filhos caminham para a eternidade. Todas as crianças de Campinas e região caminham para a eternidade. Diferente do nosso grande Deus, que não teve começo e nem terá fim, nós tivemos um começo, mas nós não teremos fim. Na década de 70, pregadores desafiavam o seu público ouvinte, dizendo: onde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Hoje esfriaram o inferno e tornaram o céu não atraente. Uma coisa terrível tem acontecido. Terceiro lugar, letra C, é a geração que menos entende de doutrinas básicas da nossa fé e também a geração que se interessa muito pouco por aprofundamento em teologia sistemática bíblica. Eu estava vendo aqui sobre diferença entre
informação e conhecimento, não pegou certo aqui no meu slide, mas alguém encheu um quadro de bolinhas, de pontinhos, 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 e quanto a isso era informação. Vários pontinhos espalhados. Isso é informação, e essa é a geração mais informada da história. No lado do conhecimento, era você saber ligar cada desses pontinhos em conexão um com o outro, um com o outro, um com o outro. Então a diferença de informação é tanta que a gente não dá conta. Mas o conhecimento é você saber colocar cada área da vida, cada esfera da vida, numa situação muito bem colocada. Essa é a diferença, está na sua apostila, sobre informação e conhecimento. Chega a ser alarmante e necessária para o redirecionamento do uso do nosso já curto e sofrido tempo e da busca incansável por aprendizado que nos faça conhecer mais e melhor a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em resumo, poderia ser esta, como disse um missionário do começo dos anos 1900, lá na África, ensinando novos convertidos sobre a vida por fé e com fé. Aquele missionário disse, e aí você tem escrito: viva intensamente a vida com Deus, que quando chegar a hora de você morrer, você só precisa fazer isso, morrer. Vocês assistiram um filme, O Resgate do Soldado Ryan? E naquele filme O Resgate do Soldado Ryan, quem lembrar, vai ver que aquele Ryan, já envelhecido, ele está subindo uma colina onde tem enterrados lá vários soldados, e entre eles aqueles que deram a sua vida para resgatá-lo. E antes do capitão da tropa que resgatou o Ryan morrer, já crivado de balas, com pouco fôlego, ele disse para Ryan: faça a sua vida valer a pena. Um destacamento todo morreu para que você pudesse estar vivo. E a luta de Ryan, já envelhecido, subindo aquela colina, era: será que eu fiz valer a pena? Será que eu fiz valer a pena? Então, meus irmãos, vamos viver a vida de tal maneira, com tamanha intensidade, para a glória de Deus, que quando chegar a hora de a gente morrer, a gente só precisa fazer isso, morrer de fato. Realidade que nos preocupa. O pastor Hernandes Dias Lopes fez esta afirmação não faz muito tempo. Nossos avós eram mais crentes do que nossos pais. Nossos pais mais crentes do que a gente. E a gente mais crentes do que os filhos da gente. Diante desse quadro inicial desanimador, mas desafiador, como é que ficamos diante do Salmo 78, versículos de 1 a 8? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá, e nós vamos ler o Salmo 78, versículos de 1 a 8. Eu fico preocupado porque será que seus netos conhecerão o Senhor Jesus? Será que seus bisnetos seguirão a Cristo? Porque é o projeto de Deus para a sua vida, hoje, vivendo intensamente o Evangelho, na graça e no poder de Deus, é que você influencie a sua geração. Eu estou usando a NVI na minha leitura aqui, e o texto segue, está na sua folha também. Aliás, eu estou usando a NVT aqui na apostila. Como segue aí o texto? Podemos ler todos a uma só voz? Página 2. Ó meu povo, vamos lá? Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos que ainda vão por nascer,
a conhecer-se, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos, se obedecer a seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o seu coração. Origens, como fonte segura. Mas qual é a sua preocupação, atenção, cuidado para com as origens? Na tela ali nós até podemos também ler isso. Está na sua folha. O Senhor Jesus, quando confrontado veementemente por seus críticos, os críticos de Jesus, cheios de erros terríveis, adotados pelos homens convictos do seu tempo, Jesus os corrigia com uma resposta proposta segura. Mateus capítulo 19, versículo 8, na tela explicitei aqui, quando Jesus está tratando sobre o divórcio. Aqueles críticos de Jesus vieram e disseram assim: olha, podemos dar carta de divórcio por qualquer motivo? E Jesus os repreende e traz uma resposta segura. Não foi assim desde o princípio, não foi assim no começo. Deus não fez homem e mulher para isso, Deus não fez o mundo para isso. E ele até responde, na insistência daqueles homens: e por que Moisés mandou da carta de divórcio? Porque já a situação nos dias de Moisés estava muito difícil. E Jesus mais uma vez responde e diz: foi por causa da dureza do coração de vocês. Já lidamos hoje com a geração de jovens no Brasil indo para a segunda união, terceira união, quarto relacionamento. E a coisa tem sido dessa maneira e desse modo. Cair no conto. Cair no conto ninguém gosta. Mas também aqui ninguém está livre de cair no conto. Você já ouviu falar da história do conto do vigário? Você já deve ter sido procurado por algum golpista que, cheio de histórias e malabarismos, quase conseguiu arrancar de você alguma coisa. Começo desse mês eu estava pregando em Belém do Pará e uma senhora de 70 anos chegou para mim e ela deu todo o dinheiro que ela tinha na poupança, 70 mil reais, transferiu para a conta de alguém que estava com a telecena premiada. Que coisa triste. E depois ela veio pedir para eu orar por ela. A senhora quer que eu ore como, minha senhora? Para Deus lhe dar juízo? Porque a situação de passar 70 mil reais porque ele estava com a telecena premiada. É terrível cair no conto. Você conhece a história do conto do vigário? Possivelmente a história do conto do vigário é que apareceu uma estátua que logo ganhou o termo status de milagreira, milagrosa. Uma estátua de Nossa Senhora, e dizia: aquela estátua é milagrosa, milagrosa. E logo começaram a fazer peregrinações para tocarem na estátua lá de Nossa Senhora. Essa história vem lá de Ouro Preto, Minas Gerais, um desses contos, pelo menos. E aí o que aconteceu foi que a igreja da Conceição queria a estátua. E a outra igreja do outro lado também queria a estátua, a imagem. E ficou aquela briga: vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Até que um padre teve uma ideia. E um padre disse: não conheço animalzinho mais santo do que o jumento. De jumento, realmente, eu não vejo concorrência. Porque jumento entende de santo. Quem foi que carregou Maria nas costas até Belém? Foi um jumento. Em cima do que Jesus entrou em Jerusalém? Em cima de um jumento. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar a estátua muito bem amarrada no lombo de um jumento, deixar ele lá bem longe e deixa o jumento decidir. Afinal de contas, de santo o jumento entende. E aí então toparam, os dois lados toparam, e aquele dia chegou, colocaram a imagem de Nossa Senhora em cima do jumentinho, e lá veio o jumentinho, e todo mundo acompanhando. Quando chegou na hora da encruzilhada, para cá ou para cá, e aquele suspense todo, aí o jumentinho entrou para cá.
e esse pessoal daqui, da igreja do Pilar, vibrou, e o pessoal da igreja da Conceição ficou triste. Quando o jumentinho entrou para cá, está decidido, o animal mais santo decidiu. Na verdade, o jumento sabe achar o caminho de casa, e aquele jumento pertencia ao padre dessa igreja aqui. Caiu no conto do vigário. Na verdade, vão contar cada coisa para as nossas crianças, vão vir com cada ideia para cima das nossas crianças, que você ficará de fato preocupado com o que você já escuta hoje, e isso é um fato. Analisando o presente século, dos contos que tão bem conhecemos, você já ouviu o conto de Cinderela? Todo mundo aqui já ouviu o conto de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, outros contos mais que nos contaram. Na nossa proposta, vamos fazer um comparativo, por exemplo, para que você não caia nesse conto e nem os seus filhos sejam arrastados pelos contistas do presente século. Será que a sua Cinderela não anda retornando no horário para casa? Será que ela está andando por aí? Não tem mais noção, perdeu noção de tempo? E isso se deve, sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho visto tantos pais que dizem assim: perdi toda a autoridade sobre os meus filhos. Eles fazem o que querem, eles mandam, comandam e decidem. Um grande problema dos pais dessa geração é que eles têm negociado a autoridade parental, que é a nossa maior perda. Vai, faz isso, filho. Se você fizer isso, eu te dou um dinheirinho. Não, se você fizer isso, no final do ano, eu te faço isso, eu te dou aquilo, aquele iPhone. E nós estamos, de fato, negociando a autoridade. Eu não sei você, mas eu sou de um tempo em que meu pai e a minha mãe só precisavam falar uma vez comigo. Alguém é desse tempo? E muitas vezes o pai e a mãe não precisavam nem falar, bastavam só. Aqui também era assim. Dona Alzira, uma pernambucana baixinha desse tamanho, quando Dona Alzira envergava a sobrancelha direita na minha direção, eu me tremia todo. Mas hoje a situação inverteu de uma perversão que já se domina, já é dominante. O menino só fala uma vez. A menina não precisa nem falar, só basta olhar. Tem muitos lares perdidos hoje porque os pais negociaram a autoridade. Fazem disso moeda de troca. Só que seu filho, sua filha tem maldade no coração. A maldade no coração do seu filho poderá se transformar rápido em malignidade. E você já conhece, quem sabe você tem um sobrinho, quem sabe você tem um vizinho, um colega do filho, da filha na escola, que já é terrível. Esses eu digo que são terroristas. E também aqui tem uns terroristazinhos e umas terroristazinhas, e eu lhes garanto uma coisa: não se negocia com terrorista. Menino, menina não tem que querer, não tem o querer. Menino e menina têm que aprender a obedecer. É quando aprender o caminho da obediência que eles vão domesticar o querer, porque senão a vontade vai ser grande. Quantos de vocês aqui já ouviram falar do Dr. Isamitiba? Dr. Isamitiba, ele tem livros e textos maravilhosos. De saudosa memória, Dr. Isamitiba. Tivemos alguns encontros, e num desses encontros eu disse: Dr. Isami, seus textos são maravilhosos. Muito obrigado. E eu indico os livros do Dr. Isamitiba. Isami, um nome japonês com C cedilha, viu, gente? I, C cedilha, A-M-I, Tiba. Tem um livro dele chamado Quem Ama Educa. Maravilhoso livro. Enfim, quando falei para o Dr. Isami, seus livros são muito bons e tem base bíblica. Ele disse: é mesmo, Jader? Que legal, porque a Bíblia é um livro muito sábio. E eu disse: é, doutor, e leia a Bíblia que o senhor vai escrever melhor ainda. Mas o Dr. Isamitiba tinha uma história bem impressionante. Vocês já ouviram aquela expressão: lá em casa eu tenho uns 2 aborrecentes. Ah, esse aqui é meu aborrecente, minha aborrecente. Falava-se muito isso, não sei se você já ouviu
Aí chegaram o doutor Isamitiba e disse, doutor, não sei o que fazer, porque lá em casa tem 2 aborrecentes. Aí doutor Isamitiba, na sua sabedoria, disse, mas olha, aborrecente só vai ser aborrecente quem um dia foi criança. Quem um dia foi criança vai ser aborrecente. Agora, quem um dia foi criança, na sequência da vida, essa pessoa vai ter suas dificuldades, suas lutas, como você e eu tivemos, mas não necessariamente tem que ser aborrecente. Será que seu menino, esse menino aí tão bonito de aparência, mas tão perigoso de essência, será que seu menino não é um Peter Pan da vida? Então é bom você saber, porque isso não é nada bom. É a geração menos comprometida. É a geração que reclama de tudo. É a geração sem coragem. Qual a marca principal de Peter Pan? O menino que não queria crescer. E hoje tem pessoas que estão assim, 27, 28, 30 anos de idade, morando com papai e mamãe ainda. 42 anos na casa de papai e de mamãe ainda. Estava lendo um relato de um casal de idosos que precisou chamar a polícia para tirar o filho de dentro de casa. Meninos que não querem crescer. E esses meninos Peter Pan, quem sabe nós temos já alguns deles aqui, eles também vivem na terra do nunca. Nunca falam a verdade, nunca participam, nunca colaboram, nunca têm uma palavra de ânimo, nunca dizem assim, estou aqui, eis-me aqui. Jamais, jamais mesmo. Aí você está dizendo assim, não, é que ele tem um temperamento assim, sabe, pastor, porque o Júnior é terrível. Você está criando um malandro. O Júnior de hoje vai ser um cabra safado já e daqui a pouco, meu querido. Então não arrume desculpas. Sabe, a sonoridade da palavra desculpas é muito séria. Cada vez que você arrumar desculpas, não porque é o temperamento dele, não porque está cansado, não porque a semana foi puxada. Nós somos mestres em arrumar desculpas para os nossos filhos, nas ruindades deles, nas malignidades deles também. Cuidado com a sonoridade de desculpas, porque a sonoridade é mesmo de 10 culpas. E você vai acumulando culpas e mais culpas e mais culpas. 10 culpas você terá se você não criar os seus filhos no temor do Senhor, na obediência e aprendendo a ser de fato, no caso dos meninos, futuros homens. Já são homens, mas precisamos de homens que saibam ser desde criança sendo treinados. Eu costumo dizer que minha esposa e eu, nós não trabalhamos com a criança. A criança, quem trabalha, o pediatra trabalha com a criança. A professora do jardim da infância trabalha com a criança. O recreador em festas também trabalha com as crianças. Depurei nossa visão de ministério para nós trabalhamos com a infância. Porque a infância é o melhor momento da vida, é o melhor tempo da vida. A criancice é um período, a criancice passa, mas a infância fica. E os melhores momentos da sua vida, os momentos da infância. Lembranças olfativas. Você vai passando num local, de repente exala um perfume de uma árvore, e você diz assim, o cheiro da árvore da frente da casa da minha avó. E você volta à infância. Ou então você vai passando no local, e você escuta uma música. Eu começo e vocês continuam. Vamos lá? Hilari, lari, lari, Gente, Osvaldo, como tem gente ouvindo música mundana nessa igreja, gente. E teve até uma irmãzinha que fez assim, Que coisa! Mas só de ouvir hilari, hilari, lari, você se viu na frente da televisão, magrela, banguela e saltitante. A infância tem cheiros, a infância tem sabores, a infância tem memória auditiva. É o melhor momento. Quando vou pregar, Osvaldo, são 20 horas e 23 minutos. Até que horas nós temos para o intervalo? 8h30. Ok, muito obrigado. Eu gosto muito de ir ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro, pregar. Isso aqui está sendo gravado, filmado, alguma coisa?
porque eu estou me deslocando muito, então para eu ficar mais aqui. Quando eu vou pregar em Macaé, eu desço no aeroporto do Rio de Janeiro, alguém me pega lá, e nós temos mais umas 2 horas e tanto de viagens até chegarmos em Macaé. Mas toda vez, sim, toda vez, mais ou menos na metade do caminho, eu peço para o motorista entrar à direita e nós vamos até uma cidadezinha que hoje se chama Casimiro de Abreu, em homenagem a quem? Casimiro de Abreu. Fui à casa de Casimiro de Abreu, fiquei encantado com o que vi. Casimiro de Abreu, procure no Google um poema dele chamado Meus 8 Anos. Algumas pessoas sabem desse poema que começa dizendo: ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E ali então você vai ter sonetos de Casimiro de Abreu, uns 6 tipos maravilhosos, blocos de sonetos, que ele vai falar numa geração que não tinha eletricidade, então, claro, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone, mas ele descreve a infância dele, correndo, pulando, saltando, comendo goiaba, nadando. Que infância querida! E esse homem diz: ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Casimiro de Abreu vai morrer tuberculoso. Só escreveu um livro, Crônicas da Primavera, alguma coisa assim, se não me falhar a memória agora. Casimiro de Abreu, quando escreveu esse poema, e logo depois ele vai morrer com 21 anos de idade. Isso é idade para morrer, gente. A maioria aqui que está me ouvindo, talvez já estivesse até morta também nessa idade. Mas uma pessoa com 21 anos está com saudades da sua infância. É o melhor momento. Mas estão fazendo 3 coisas contra as crianças, afetando a sua infância. Estão trazendo para um conto terrível que destrói a infância. Tome nota em algum lugar da sua apostila 3 coisas que estão fazendo contra a infância. Primeira coisa que estão fazendo contra a infância, estão adultizando as crianças. Não peguei isso emprestado daquele Felca não, viu gente? Ele saiu dizendo alguma coisa assim, eu já falo isso há mais de 20 anos. Adultizando no sentido de tornar pequenos adultos. Ah, minha sobrinha tem um papo tão cabeça, ela conversa sobre qualquer coisa, Zaratrusta, ela sabe tudo de Zaratrusta com 9 anos de idade. Eu disse assim, que pena, estragou a infância. Estão adultizando as crianças, fazendo das crianças pequenos adultos. Uma vez minha esposa e eu estávamos no Carrefour, fazendo compras. Aquele mercado enorme de grande. E quando entramos com o carrinho aqui, produtos aqui, entramos ali, lá na frente, lá já para o lado do último banco, um pouquinho para trás, saltou um garotinho. E aquele garotinho estava vestido de Homem-Aranha. E ele saltou. Pá! Foi tão fantástico o salto que me admirei. E eu fiquei olhando, e aquele menino vestido de Homem-Aranha, ele começou a soltar suas teias entre as gôndolas de produtos, que na verdade eram os arranha-céus para ele. E ele começou, pss, e ele vinha para cá, pss, e ele ia para lá, e ele foi saltando para cá e saltando para lá. O Homem-Aranha, cheguei um pouquinho perto dele e falei assim, Homem-Aranha! E ele se armou para mim assim, Homem-Aranha, eu sou seu fã. Homem-Aranha, assisti todos os seus filmes. Olha, e que bom que você está aqui com a gente, porque nossa cidade anda tão perigosa, mas com o Homem-Aranha aqui, e ele me encarando. Ninguém vai fazer mal com a gente aqui, porque o Homem-Aranha está aqui. E naquela posição que aquele garotinho estava, ele falou assim, qualquer coisa me chame. 6 anos de idade, fantasia, imaginação, riqueza. Mas estão tirando isso das crianças, estão adultizando, tornando-as pequenos adultos. Segunda coisa, estão erotizando as crianças. 7 anos de idade tem sido a média de contato com coisas que não prestam, e vocês já entenderam o que eu quis dizer aqui na internet. 7 anos de idade. Um coleguinha mostra, apresenta, então estão erotizando as crianças. Aí meninas já com 12 anos, com trejeitos sedutores. Rápido demais.
Terceira coisa, estão robotizando as crianças. Viu uma criança, viu todas. Crianças anêmicas de alegria. Crianças que estão ali gelando e geladas na tela de um celular. Ah, pastor, pelo menos ele me deixa quieto. Perigo para você, pai, e total engano para você. Você não imagina quantas informações ele vai estar recebendo. Terríveis informações. Josh McDowell escreveu esse livro, que recomendei, Como Ser um Herói para o Seu Filho. E ele fala aqui, uma fonte estima que no momento em que uma criança termina a escola secundária, então de criança até o ensino médio, então a escola secundária aqui, o ensino médio, presta atenção, ela terá passado 18.000 horas assistindo à televisão, em comparação com somente 12.000 horas de interação com o currículo escolar. E enquanto assistiu aquelas 18.000 horas, essa criança terá consentido em participar de 18.000 assassinatos no mínimo. Você prestou atenção na leitura. 18.000 horas até chegar ao ensino médio assistindo televisão. É porque ele escreveu isso nas décadas de 90, quando ainda não tinha um celular tão acessível. Se na década de 90 era assim a situação, 18.000 horas contra 12.000 horas de ensino, o que será dessa geração que tem iPhone e essas questões todas mais? 2 minutos mais e paramos. Seu patinho, ele anda se achando muito feio e desajeitado. Quem sabe sua patinha também. Será que ele está começando a pensar em mudar? Mudar de você sabe do quê? Estatísticas não são tão fáceis de achar no Brasil. Mas existe um ambulatório de psiquiatria e psicologia no Hospital das Clínicas de São Paulo. Também vocês têm um aqui, nós temos um outro lá em Ribeirão Preto. Mas a sede do Hospital das Clínicas da USP, vamos chamar de São Paulo, e lá tem uma assistência para pessoas que querem fazer transição. E para essa transição, a lista de espera, a fila de espera é de no mínimo 8 meses hoje, de 8 meses a 1 ano. Ou seja, uma família se matricula hoje, uma pessoa se matricula hoje para dar entrada num processo de transição e vai ser chamada essa pessoa daqui a 8 meses a 1 ano. Isso parece até de doenças crônicas, não, meus irmãos? Aquela fila de espera de transplante ou coisa assim. A equipe que eles têm lá para dar assistência, esse pessoal que quer participar de transição, só pode acomodar acompanhamento para cerca de 380 pessoas. É o máximo, estourando, que eles têm condição de fazer. Então, claro que a fila vai aumentar mais ainda. Nas estatísticas de 2023, 380 pessoas, das quais 100 estavam ali na casa dos 25 anos para cima. 80 na casa dos 12 anos para cima. E a maior parte aí, 150, era da idade de 2 anos até 12 anos de idade. Pais levando os seus filhos lá para começar a transição, e já começa a partir dos 2 anos de idade. 2 anos de idade a transição começa, já com a transição do nome, em que um Carlos chega lá, Carlos, e sai de lá já com documentos para Carla. E assim tem sido esse tempo. Os contos são esses, os ataques são tantos. É de chorar e desesperar se a nossa confiança não estivesse no Senhor. E eu fico muito contente que você veio aqui para a gente continuar conversando. Oswaldo, algum aviso aqui para essa casa? Vamos dar um intervalo? Quanto tempo de intervalo? 20 minutos. Ok? Agora 20 minutos mesmo, viu, gente? Quando começarmos a tocar aqui, todo mundo vem. Tá bom? 20 minutos e retornaremos. Então vamos retomando. Depois tem a livraria, deve ter ainda aqui um lanche. Mas, olhando vocês se alimentarem, eu peguei o tema
da minha mensagem do domingo que vem. Os gafanhotos do Egito. Porque, olha, gente, eu vou dizer que teve... Você que só veio para comer, se fartou ali. Na sua apostila, lá no finalzinho da página 2, nós temos uma explicação sobre os contos que nós conhecemos. Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio e tudo. Aqui só um resumo para saber que muitos desses contos, como é que eles surgiram. Voltando para a tela aqui, pergunto para você agora, pai, pergunto para você, mãe. Um dia, uma menina foi enviada de bandeja para a presença de um lobo. Você lembra da história de Chapeuzinho Vermelho? Como é o nome do pai de Chapeuzinho Vermelho? Ninguém sabe. A mãe de Chapeuzinho Vermelho, eu não vi mulher mais relaxada do mundo para com a sua filha. Ela quer mandar doces para a vovozinha. Agora, vamos relembrar a música? Pela estrada fora eu vou. Parou. Como é que uma menina vai bem sozinha numa selva, numa floresta, meus irmãos? Mas tem meninas hoje que já estão bem sozinhas dentro de casa. Ela está cumprindo uma missão. Levar esses doces para a vovozinha. O caminho é longo e também é deserto. E o lobo mau passeia aqui por perto. Como é que uma mãe manda a filha num caminho que tem um lobo? Como é que o pai de Chapeuzinho Vermelho não é presente? O que eu tenho lidado com mocinhas, com meninas que têm sofrido na vida, porque a mãe não serviu, o pai não serviu, e ela estava numa selva, como assim dizer, com um lobo por perto. Como lido muito com o ministério infantil, muitas vezes eu encontro as melhores professoras dedicadas, mas eu não entendo como é que pessoas tão boas da igreja, mulheres de oração, de fé, de fibra, são casadas com uns trastes desgraçados. Como é que uma menina boa, uma moça boa, casa com quem não presta? Por uma história como a da Chapeuzinho Vermelho. Isso é um fato, infelizmente. E o que dizer também de Pinóquio? Um dia um boneco menino prodígio passou a acreditar em mentiras e a conviver com mentirosos, tornando-se um mentiroso. Mas se vocês lembrarem da história de Pinóquio, ele não só se tornou um mentiroso quanto mais, mas Pinóquio também foi parar numa ilha da fantasia em que ele estava se transformando num jumento. Tem muitos rapazes e moças hoje que já são assim, mentem demais, mentem toda hora, mentem todo o tempo. Estão se transformando em quadrúpedes, em pessoas que são jumentas na vida. Quem criou o Pinóquio não foi o Walt Disney. O Walt Disney deu uma romanceada para vender filmes e revistas e livros. Mas quem escreveu a história de Pinóquio foi Carlo Collodi, um italiano. E o Pinóquio dele, o original Pinóquio, não tem nada de bonito. O original Pinóquio tem umas tendências terríveis de se acabar consigo, de acabar-se consigo mesmo. Aquela palavra tão triste que a gente escuta por aí. Ele chegava até a se jogar no fogo. Muitos meninos que estão sem parâmetro de caráter, de postura, de conduta. Essa é a geração deles. Mas é a geração dos meninos, rapazes mais infelizes da história. Mais inseguros da história. Estão caindo num conto como se um Pinóquio fosse. E tem mais? Tem. Um dia uma bela mocinha acordou errado demais. A ideologia woke, que você já ouviu falar tanto, está agindo para acordá-la nos despertamentos desse mundo. E olha, pai, olha, mãe, se você não cuida, é questão de 5 meses para deformarem totalmente a mente dos seus filhos. E os seus filhos, por conseguinte.
Estima-se que 80% dos meninos e meninas dos Estados Unidos da América já estão fichados em algum sistema para que sejam levados e arrastados cada vez mais da fé, cada vez mais dos padrões de ética moral, como os Estados Unidos foram formados. 80% dos meninos na presente geração já estão fichados de alguma maneira e forma. Vivemos a geração de professores militantes ideológicos mesmo, fortemente ideológicos. As meninas têm sido muito vulneráveis, ora pela coleguinha, ora pelo sistema todo, para que ela mude terrivelmente. E por isso vai dizer assim, não estou entendendo o que está acontecendo com a minha filha. 3 meses atrás era uma menina fantástica, agora mudou tudo, irritadiça. O feminismo infantil é uma realidade terrível, que tem já arrastado meninas, pré-adolescentes e adolescentes. Perguntei para alguns filhos de vocês aqui, que me olharam assustados. Perguntei para aquele garoto, perguntei para um que está vestido de Batman, perguntei para outro garoto, perguntei para uma mocinha, perguntei para os rapazes. Perguntar para você, vem cá meu filho, você, vem cá. Isso, como é o seu nome? Mateus. Tudo bem, Mateus? Que idade? Quantos anos? 9 anos. 9 anos, grande, né? Mateus, uma pergunta, e olhe para esse povo e responda. Como vai a sua esposa? Não tem. Tu já tem, rapaz. Tu não conhecesse ainda. Ela já está por aí. Não é possível que tua esposa vai nascer. Tua esposa já nasceu. Ela está por aí. Então, o que é que você vai fazer para a sua esposa? Você vai procurar ser o melhor homem para ela. Quando você encontrar com ela lá na frente, você vai dizer, bem que aquele pastor falou. Mas para isso você vai se preparar hoje, em oração. Senhor, que eu possa ser um bom homem, um bom marido, que quando chegar a hora de encontrar a minha esposa, que a gente realmente se una em amor e no Senhor. Como é que vai a sua esposa? Bem. Vai bem. Vem cá. Como está o seu marido? Não sei. Não sabe? Meu Deus do céu, como é que a menina não sabe onde é que está o marido? Cadê o marido dessa menina? Minha filha, seu marido já está por aí. Ore para que você seja uma grande mulher, uma serva de Deus, para quando encontrar o seu marido, ele poder olhar para você assim, achei um tesouro. Como é o seu nome? Isabela. Isabela Tesouro, senta lá. Livros para essa geração já, os pais da Isabela, do Mateus. Quando pecadores dizem sim. Melhor livro que eu já li nessa área do namoro, noivado, casamento, preparação para o casamento. São muito novos agora, são 9, 10, 11, 12 anos. Mas se o mundo já está terrível hoje, como é que vai estar mais adiante? Esse livro vai ser sempre atual, porque é baseado na palavra de Deus. E é bom, pai e mãe, que vocês leiam livros como esse aqui, para vocês já irem orientando seus filhos. Porque não existe dor maior para um pai e para uma mãe do que ver um menino namorando uma doida. Sua filha apaixonada por um cabra que não presta. E para complicar, corintiano. Então você vai ver como a coisa vai ser terrível. Aqui tem um livro ótimo também para reforço. Eu ainda digo sim. A continuação do livro aqui, quando pecadores dizem sim, são pecadores. Mas pecadores lavados no sangue de Jesus e conscientes da graça irão mais longe ainda. Esse livro aqui de Kevin DeYoung, eu não vi em português um texto melhor do que esse. Prático, objetivo, esse é o tema do livro que você viu aí, o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade, porque hoje é a coisa mais divulgada e difundida que tem. Agora não vou dizer que você vai ler esse livro e fazer assim, agora eu vou pegar aquela minha amiga militante e vou esfregar na cara dela. Não faça isso. Esse livro não é para isso. Esse livro é para você não baixar os seus princípios e valores. Tem muita gente achando que nasceu assim. Não nasceu assim. Nasceu pecador que se desvirtuou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para lá. Ah, mas não é opção. Não, não é opção. Se for opção, é opção no pecado. Eu nunca vi alguém explicar tão bem sobre essa questão. E esse livro é para que você não baixe as suas convicções. Mariquita, leva lá. Você é minha secretária. Muito obrigado. E o que dizer também agora desse conto aqui? Seu filho, o próximo Capitão Gancho?
Ao que tudo indica, sim. Vai estar enganchado com quem não presta. Vai estar enganchado em dívidas. Vai estar enganchado em tanta coisa perniciosa. Será que seu filho vai ser o próximo capitão gancho? Enganchado, não sai daquilo e não faz nada, não estuda, não trabalha, não faz nada, dá um trabalho louco. Sabe, a palavra de Deus nos diz que no mesmo capítulo 22, que diz, ensina a criança no caminho em que deva andar, e mesmo quando essa criança for uma pessoa de idade, não se desviará dela o que foi ensinado desde criança. Também no mesmo capítulo está Provérbios 22, 15. Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. A melhor tradução nossa para Provérbios 22, 15 é que a malandragem está ligada ao coração da criança. E do jeito que esse mundo está facilitador para o pecado e para a queda, será que seu filho vai ser o próximo capitão gancho? E eu tenho pena da moça que se enganchar com ele. Coitada dessa menina. Então, não caia nesse conto. Já vimos aqui. Vamos voltar para a nossa apostila, por favor, para a página de número 3. Contar um conto. Deixa eu orientar aqui. Aqui. Contar um conto conta muito. A nossa cosmovisão bíblica e cristã deve ser totalmente baseada no Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações das grandezas do Senhor e do seu poder. Primeira pessoa que seu filho mais confia é você, pai. Primeira pessoa que sua filha mais confia é você, mãe. Os filhos confiam nos pais. O herói, a pessoa certa, correta, bondosa. Os filhos têm uma admiração, quase fascinação pelos pais. Mas tome nota em algum espaço aí que tem na sua apostila. Não é aqui, nesses 3 pontos, não. Esses 3 pontos serão outra coisa que eu vou falar, viu, gente? Aqui ao lado, acho um localzinho aqui, por aqui. 3 coisas que atingem e podem atingir uma criança logo cedo para com seus pais. 3 coisas. Não é aqui que você vai anotar isso, viu, gente? É em qualquer local aí ao lado. Primeira coisa, não precisa ser nessa ordem, mas não tem coisa pior para uma criança dos seus 6, 7, 5 anos de idade do que a decepção para com seus pais. Dói! Dói! Agora, como você está criando seus filhos, como você não está cuidando dos seus filhos, como você não age certo, corretamente, devidamente, como você não se porta como um homem deve se portar, como você não se porta como uma mulher deve se portar, então vem a decepção. Meu pai, minha mãe. A segunda coisa que acaba com a criança logo cedo, desmonta. Ela não sabe dizer, mas sabe sofrer. É a frustração com seu pai ou a frustração com a sua mãe. Vai na casa do coleguinha e vê o pai tratando o coleguinha tão bem, bondoso, atencioso. Meu pai não faz isso. Tua mãe conversa com você, minha mãe não faz isso. É terrível quando se frustra. Um frustrado. Eu nem posso contar com meu pai para nada, não posso contar com a minha mãe para nada. Terceira coisa. Ira para com o pai e para com a mãe. Ira. Não suporta mais, não aguenta mais, decepcionou-se tanto, frustrou-se tanto que já partiu para a raiva. A palavra de Deus é tão sábia que diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. São os pais que agem de tal maneira, inconscientemente, irresponsavelmente, que daqui a pouco vem decepção, frustração e ira. Efésios capítulo 6 vai dizer para mim e para você não irritarmos os nossos filhos. Agora,
Na sua folha, contar um conto. 3 áreas fundamentais devem ser muito bem estudadas e tratadas em casa, porque a fé começa em casa. E na igreja. O melhor departamento infantil de uma igreja começa no púlpito. E devem também ser motivos de oração e de incessante busca pela sabedoria de Deus. Essas 3 palavras que estão na tela aí. Como nascemos, cromossomos e como somos. A criação dos seus filhos passa muito por essas 3 palavras. A mente dos seus filhos, as emoções dos seus filhos passarão muito por essas 3 palavras. Mas essa primeira palavra, como nós nascemos, tem a ver com as origens. Se você descuidar das origens, outras pessoas vão colocar outras origens na mente dos seus filhos. E aí virão situações muitas vezes irreparáveis. O contar sobre como nascemos, porque as origens importam, está aí na sua folha. E o risco de não contarmos certo e de não contarmos bem aos nossos filhos o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos seus filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então aqui agora nós vamos ver no como somos, como nascemos, cromossomos e como somos. Nós vamos ter aí alguns blocos. Eu vou pedir que você faça um colchete de letra tal a letra tal, vou informar aqui para você, para a gente ver alguns blocos. Primeiro bloco, eu fiz um quadradinho aqui, se der para vocês verem aí, eu separei só para a gente ter uma ideia melhor. Mas da letra A até a letra A3. Então esse é um bloco que nós vamos trabalhar, da letra A até a letra A3, tá bom? Depois nós vamos trabalhar da letra B até a letra E de elefante. Então, outro colchete aí ligando essas letras, ou separando essas letras, outro bloco, segundo bloco. Terceiro bloco, nós vamos trabalhar das letras F de faca até a letra J de jaca ou de jader. Então, nós vamos trabalhar o terceiro bloco. O quarto bloco vai da letra L de lápis até a letra P de Paulo. O quarto bloco. O quinto bloco vai da letra Q de queijo. Quem é mineiro gostou? Q de queijo até T de tatu. O sexto bloco vai da letra U de uva até a letra V de você. O próximo bloco vai ficar a letra X sozinha. E o último bloco, as letras Y e Z. Sem mais delongas, vamos ver sobre como contamos. A Bíblia não começa dizendo que Deus é amor. A Bíblia não começa dizendo qualquer outra coisa dos atributos de Deus, senão que Deus é o Criador. Então, assim, nós devemos voltar às origens, como Jesus fez, vamos voltar para o início. Nós não estamos contando sobre a criação e o Criador, e Deus não só é o Criador, Deus é o mantenedor, Deus é o sustentador, Deus é o justo juiz, Deus intervém. Esse é o nosso grande Deus. A minha esposa, e ali tem 2 livros dela, eu estou falando dos livros, não só porque a gente quer que esse material chegue na sua casa, mas também a gente anda com esses livros para que as pessoas tenham acesso. A Priscila era professora da turma de 7 a 9 anos. E ela começou a fazer perguntas bem básicas sobre a criação, o Criador. E meninos e meninas criados na igreja não sabiam responder. E já com 7, 8, 9 anos de idade, já estavam com ideias bem evolucionistas. A minha esposa falou: Jader,
como é que a gente pode fazer? Editora tal. Fomos fazer uma pesquisa, não ficamos satisfeitos com a maneira do contar. Eu disse, Priscila, só tem um jeito. Você preparar as aulas para a sua turma. Tem aqui meus livros, tem a internet, você tem capacidades. E ela começou a preparar as aulas. E ali você vai encontrar um livro chamado Estudando Gênesis 1 e 2 com as crianças. Sem pressa, ela preparou 23 lições sobre o Criador e a criação. Com tarefas científicas, com desafios, 23 lições. Se você fizer isso na sua turma de escola dominical, ela levou praticamente 7, 8 meses. Você pode dividir 2 lições ao meio, 23 lições para marcar bem Deus, o Criador, e a criação do nosso grande Deus. Nós temos tradições credais. Um dos nossos credos se chama o credo apostólico. O credo apostólico começa dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora, será que seu filho, sua filha, crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Ele é todo-poderoso, os atributos de Deus, você estuda com seus filhos, você ora para que eles entendam os atributos de Deus. Tem um livro muito bom que eu quero que você coloque aí ao lado, eu não trouxe ali, mas você pode encomendar, tem a forma e-book dele, se chama Teologia Concisa. Anote, Teologia Concisa, C-O-N-C-I-S-A. Teologia Concisa. Autor, J.I. Packer, J.I. Packer, P-A-C-K-E-R. Nesse livro de Teologia Concisa, J.I. Packer, você vai ter mais de 70 pontos doutrinários básicos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre Satanás. Você vai ter tanta informação lá. E o bom de Packer, cada desses 78 tópicos, ele leva 1,5 páginas. No máximo 2 páginas. Uma página aqui, você virou, já acabou o assunto. Mas eu nunca vi tanta profundidade prática. O nosso problema, meus irmãos, é que a gente não estuda a doutrina bíblica. Qualquer coisa a gente pergunta para o pastor Google ou para o pastor da igreja. Mas se você não ler, se você não se interessar por ler, se não passar ali, comprar livros, uma vergonha para a gente é que crente, ele não lê. Uma pessoa testemunha de Jeová, que está começando agora a seguir o grupo das testemunhas de Jeová, ele logo vai ser incentivado a ler. E no primeiro ano de estudante da Bíblia, como eles chamam, estudante da testemunhas de Jeová, no primeiro ano, uma pessoa testemunha de Jeová vai ler 5 livros naquele ano. 5 livros. Crente presbiteriano, batista, metodista, congregacional, vai ser meio diferente, vai ler 1 livro a cada 5 anos. E ainda vai dizer assim, pastor, um livro fininho de letras grandes. Pois se você não ler, eu vou orar a Deus para essa semana que entra, 12 testemunhas de Jeová vão na sua casa. Vai ser a minha oração, o Senhor manda 12, se puder mandar 13, mande. Mas será que você sabe explicar a sua fé? Então nós precisamos desses livros urgentemente, de fato. Aqui na nossa apostila nós vemos que todas as formas de contar das origens, das formas mais antigas, são todas criacionistas. Não existe nenhum texto antigo, muito mais antigo até do que o Gênesis, que fale sobre evolução, por exemplo. Não tem. São também aí, na letra A1, esses contos, como tem na Babilônia, como tem no Egito, são desvios e desvirtuamentos da trilha original, como está na Bíblia, como Moisés, inspirado por Deus, colocou ali. É interessante os contos da criação pelo Egito. Havia um mar primordial, profundo e escuro. Não lembra Gênesis 1? Não lembra a tradição oral que foi passada, mas desvirtuada? Aí, de repente, um Deus chamado Atum vem e começa a se mover pelas águas.
Atum, até o nome de um peixe. Aí Atum vai lá e tem os seus filhos, e daqui a pouco cada filho é um deus, e assim eles vão criando o que há. Na Babilônia tem o conto da Babilônia sobre a criação. Marduk, ele briga com outros deuses, e é uma confusão de deuses lá, politeísmo puro, e naquela briga toda, Marduk ganha a batalha, então Marduk agora passa a ser o criador, e ele vai criar um mundo. Cria um mundo com o sangue de um deus lá que ele matou, e vai e volta. Aí Marduk vai criar a humanidade. Aí Marduk cria o primeiro humano, um homem. Cria o segundo humano, outro homem. Terceiro humano, humano apareça, outro homem. E Marduk começa a ficar preocupado, porque só tem homem, 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 homem. Toda a ordem que ele dá para criar o humano, só vem homem, homem, homem. Está cheio de homem na frente de Marduk. Marduk não sabe o que fazer. Está até temeroso de dizer assim, apareça o humano. Marduk não tem o que fazer. Mas Marduk tem uma ideia. Homens, cuspam. Aí cada cuspido uma mulher, cada cuspido uma mulher, cada cuspido uma mulher. Segundo Marduk, mulheres, vocês não passam de uma cuspida. Deturpações. Mas se você for ver bem, homem e mulher, desde a origem. Então, nesse primeiro bloco, você pode ver que desde os contos antigos, da forma antiga de contar, existem desvios e desvirtuamentos. Só existe mesmo o monoteísmo, que vem desde a linhagem de Sete, filho de Adão e Eva, e essa linhagem vai passar para Noé, e assim vai passando até Abraão, até Moisés. E pela graça de Deus, você tem na sua Bíblia esta origem, essa informação, não corra com ela. Próximo bloco, nós podemos ver aqui, deixa eu ver se vai passar ali, aqui. Agora nós temos o próximo bloco, adiantamos um pouco na história e nós temos os pré-socráticos. Leia comigo ali, acompanhe, eu leio na tela. Os filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, foram pensadores que se dedicaram principalmente a investigar as origens, a estrutura e a essência do universo, afastando-se das explicações mitológicas e tradicionais que já tomavam conta da Grécia e região há muito tempo. As mitologias todas e tantas. Aí nós vamos ter ali, por exemplo, os 4 elementos. Você já deve ter ouvido isso de alguma maneira, que quem criou tudo foi o ar. Não, quem criou tudo foi o fogo. Não, quem criou tudo foi a água. Não, quem criou tudo foi a terra. Mas matéria criando, situações criando. Então Sócrates e os demais vão ficar chateados com isso. Que deuses são esses? Deuses que não têm uma capacidade de raciocinar, pensar, cria, larga. Sócrates, ele começa a buscar e investigar as origens. E ele vai ampliando tudo para buscar saber sobre a essência do universo, apegando-se ao tema a verdade. Eu quero saber a verdade. Me diga a verdade. Eu não encontro sentido na explicação baseada naquela mitologia, naquele Deus, no ar, no fogo. Eu não encontro razão para crer. A minha mente se recusa a crer dessa maneira. Você já deve ter usado essa expressão. Me fala uma coisa aqui, mas me fala a verdade. Ah, como a verdade agrada o coração da gente. Sócrates começou a desmerecer os deuses da Grécia e da região, e Sócrates vai ser acusado de ateísmo. Vai ser como que julgado por causa disso. Aí vem um outro, bem perto de Sócrates, que é Epícoro. E Epícoro vai dizer assim, ele é até chamado de o primeiro ateu, mas ele está na mesma linha de Sócrates. Esses deuses sem pé nem cabeça, com ódio, com metade de corpo aqui, metade de corpo ali, esses deuses são loucos, portanto, não tem ou faz sentido crer neles. Isso ele está dizendo agora há cerca de 400 anos antes de Cristo. Toda vida se resume à vida que vai nascer, dizia Epícoro. Eu não sei o que é que ele quis dizer com isso. Mas, na verdade, ele estava preocupado a continuar assim. Como é que vai ficar a coisa?
É só doideira e doidices. Agora eu trago para o nosso contexto. A continuar da maneira como vocês estão contando fraco, pobre, raso para os seus filhos não aguentarão o primeiro ensino sobre o evolucionismo. Na nossa garagem de carro lá de casa, no prédio que moramos, para o meu carro aqui e aqui para o Paulo, um biólogo. Temos bastante conversas, mas quando foi um dia, eu encontrei um outro carro parado na garagem, na mesma vaga do Paulo, e saiu de lá de dentro um rapaz parecido com o Paulo, e eu disse, tudo bem, eu sou vizinho dessa vaga aqui. E você, quem é? Eu sou o filho do Paulo. Rapaz, tu pareces com ele mesmo e tudo mais, e vai e volta. E começamos a conversar. E ele falou, eu moro em Rondônia. Eu gosto muito de Rondônia, eu vou muito a Rondônia. Mês que vem eu vou para Rondônia de novo. Aí eu perguntei para ele, o que você faz em Rondônia? Sou professor de biologia da Universidade Federal de Rondônia. Eu sabia da resposta, mas mesmo assim eu perguntei, você ensina biologia criacionista lá na universidade? Eu nunca ouvi alguém soltar um ha com tanta força, fúria, violência como ele. Ha! Que nada! Eu fiz a segunda pergunta para ele. Como é que você lida com os filhos dos evangélicos? Eles me dão um pouquinho de trabalho, mas só basta um mês e eu consigo remover todas as besteiras que eles creem. Só basta um mês. Eu vou muito a Rondônia, falei para ele. É mesmo? O que é que você vai fazer lá? Sou pastor. E eu dou cursos pelo Brasil inteiro. E eu vou lá ensinar os rondonienses a darem mais trabalho para você que você nem imagina. Meus irmãos, nossos filhos estão correndo o risco de se tornarem naturalistas, materialistas e ateus. Richard Dawkins já esteve sentado num banco de igreja. Christoph Hitchens, um dos mais geniais ateus, se você lesse os livros de Hitchens, já falecido, você ia ver o que era ateísmo, já esteve sentado na escola bíblica dominical. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações a grandeza do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Cada momento, cada oportunidade. Me lembro da nossa Fernanda, a filha mais velha, foi para o jardim da infância e lá a professora passava uns trabalhinhos para ela, pintar, colorir, e a Fernanda chegava em casa e replicava a aula direitinho para a nossa segunda filha, Juliana. E Fernanda era professora, Juliana era aluna. Fernanda fazia um desenho lá, pinta Juliana, e pintava a Juliana para cá e para lá, e vai isso, aquilo, tudo. Aí Fernanda ouvia da sua professora, muito bem, Fernanda, você caprichou, você caprichou. Aí Fernanda usou o mesmo linguajar para Juliana, que tinha um vocabulário muito limitado. Muito bem, Juliana, você caprichou. Juliana sabia lá o que era caprichou. Mas ela associou com bonitinho, bem feito. Muito bem, Juliana, caprichou, caprichou. Daqui a pouco está a nossa Juliana de 2 anos e meio, 3 anos, falando caprichou, caprichou, caprichou. Julho, morávamos em São José dos Campos. Frio de julho, nós saíamos para Caldas Novas. Lá íamos nós para Caldas Novas e nós já preparávamos tudo no dia anterior, colocávamos tudo no carro, saíamos bem cedo, tipo 4 e pouco da manhã, para a gente render a estrada bastante, no friozinho, no balanço do carro. Eu fazia isso estrategicamente, para que quando elas acordassem lá para as 10 horas da manhã, já estavam alimentadas, tomando uma madeira no carro, dormindo, eu só aguentasse mais 5 horas de viagem pela frente. Pai está chegando, pai está chegando, pai está... Era estratégico. Mas numa dessas viagens, por volta das 5 e pouquinho da manhã, 5 e meia da manhã, eu ouvi umas conversinhas aqui atrás do meu assento. Priscila dormindo, Fernanda dormindo, Dona Juliana estava acordada. Ei, Ju, acordou, menina? Acordei, pai, acordei. Ju, vamos conversar. Ju, olha que bonito, o dia começando a clarear. Olha aquela montanha, Ju, dá para ver aquela montanha, Ju? Estou vendo, pai. É grande, não é, Ju? É grande, pai. Um pouquinho mais adiante, as vaquinhas. Olha as vaquinhas, Ju. Como é que as vaquinhas fazem, Ju? Como é que elas falam? E ela, mu, mu. E eu fazendo essa interação com a minha filha. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Mas, de repente, a gente desceu e quando a gente subiu, foi a hora que a gente avistou o sol.
E o sol, no seu resplendor, brilhou com tanta beleza. O dia foi tão bonito aquele dia que eu me entusiasmei. Ju, o sol, Ju, agora está tudo claro. A gente pode ver tudo, Ju. Olha o rio ali, olha cá. Então, Deus fez esse dia lindo, Ju. E eu vi da minha filha e hoje ele caprichou. Meus irmãos, ou vocês trazem a fé para os seus filhos, ou outros vão arrancar a fé dos seus filhos. Anote o que eu vou lhes dizer. A fé começa em casa. A fé começa em casa. A fé não começa na igreja. Para esses meninos e meninas aqui, é em casa que a fé começa ou não. Seus filhos ainda não conseguem ler, não conseguem fazer uma leitura interpretativa, reflexiva, mas seus filhos conseguem ver. Ou seus filhos veem o evangelho em vocês, ou não adianta de nada você vir para a igreja se seus filhos não virem papai e mamãe crendo, orando, amando a Deus. Grande parte dos homens estão falhando no horário para com a escola dominical. Começa às 9, sai de casa, do outro lado da cidade às 5 para as 9. Chega atrasado. Eu nunca vi uma criança chegar atrasada na igreja, quem atrasa são os pais. Agora, quando vocês fazem isso, vocês estão já mostrando que o nosso Deus não se importe. Você não se importa com Ele. O que é que vão nascer as crianças quando crescer? Elas vão ter que se livrar dessas bobagens sectárias nossas? Será que Epícoro queria dizer isso? Vocês devem bater uma foto dessa ilustração. Até amanhã eu vou pedir que a gente trabalhe mais tempo com fotos também, tá certo? Não deu para fazer como eu gostaria tanto a segunda apostila, vai ter uma parte dela. Vocês precisam ler o diálogo de Sócrates com Timeu. Não é Timão, não, é Timeu. Que diálogo maravilhoso! Qual era a busca de Sócrates? Sócrates buscava o quê, gente? Eu não vi, gente. O cemitério de Campinas estava mais animado. Eu passei lá hoje, fiz essa pergunta. Os defuntos responderam com tanto gosto. Pergunto a vocês, a busca de Sócrates era pela verdade. Agora você tem que ter paciência para ler, porque não é só conversinha não, gente. São coisas profundas da mente que busca, da mente que quer entender. Sócrates não tinha um Antigo Testamento na mão dele, Timeu também não tinha, mas eles estão buscando a verdade. Também tem em forma eletrônica, quem registrou esse diálogo foi Platão. Agora chegamos em Platão. Platão, e vocês conhecem o diálogo de Platão sobre a caverna. Temos que sair da caverna. Temos que ver o mundo, temos que ver a vida, ver a natureza. Platão não conhecia o Antigo Testamento, mas se Platão tivesse tido o Antigo Testamento na mão dele, ele ia ler o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pega esses meninos, vão no planetário com eles, vão no orquidário, vão no minhocário, vão no boticário, vão nisso tudo lá para que vocês possam mostrar a beleza do Deus Criador. Uma formiga, uma folha. Já colecionaram folhas com seus filhos? Colaram folhas. Folhas do inverno, folhas do verão, folhas da primavera, folhas do outono, insetos. Façam isso. Aí Platão está dizendo assim, saiam da caverna e venham ver o mundo. E todo esse mundo está cheio da glória de Deus. Para conceitos mais profundos, Platão já não confiava mais nos deuses também da Grécia. Mas Platão não conhecia Javé do Antigo Testamento. Aí Platão dizia, deve ter um que é poderoso, deve ter um que é muito sábio, deve ter um. Platão não sabia o nome dele e deu o nome de Demiurgo. O Demiurgo pode, o Demiurgo sabe. Olha o que é uma mente buscando, procurando. E você tem aqui, meu querido, e você tem a palavra de Deus, e você conhece o Cristo das Escrituras. E você está relaxando. As suas origens são tão fracas, que se dependesse de você, quem sabe seus filhos seriam ateus. O Demiurgo. Mas Platão vai mais longe ainda. Quando tem formulações e perguntas, debates, aí Platão diz, eu não sei. Mas o Logos sabe, porque o Logos é tão bom, o Logos é poderoso, o Logos tem todas as respostas que a gente precisa. O Logos, depois de 300 anos de Platão,
Um homem chamado João vai escrever o evangelho dele e vai dizer assim: no princípio era o verbo, ou seja, o Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E vai continuando o texto, vai dizer assim: e o Logos, o verbo, encarnou e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Você conhece o Logos de Deus? Você conhece Jesus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Você está sentado agora nessa cadeira e essa cadeira não se desintegrou e você não caiu, porque todos os átomos que compõem essa cadeira estão obedecendo à ordem de Jesus. Ah, se você vibrar com o Deus Criador na sua casa, seus filhos serão bombardeados e atacados, mas seus filhos resistirão. Me deem mais 5 minutinhos, pode ser, meus irmãos? Afinal de contas, de todos vocês, quem mais mora longe aqui sou eu. A formulação do que ele, dizendo que o Logos sabe, e o Logos responde: e você, que sabe do Logos, o que você sabe dele e como você responde? Aí vem Aristóteles, o pai da lógica. Aristóteles, ele começou a dizer assim: tem sentido isso? Tem sentido dizer que uma vaca criou isso? Que uma mosca criou aquilo? Tem sentido nesses deuses da Grécia? Não tem nada. Tem sentido. Ele também, discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates, buscava pela verdade. Você conhece a verdade? Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade lhe libertará da superstição. A verdade lhe libertará dos medos das setas que voam ao meio-dia, à noite. O medo que vem tomar conta do seu coração, das aflições. Conheça a verdade vos libertará. Mas para que a verdade lhe liberte, você primeiro deve conhecê-la. Conhecereis a verdade. E essa verdade vai libertar você. Aristóteles vai procurar trabalhar sobre questões morais. Agora, onde está a melhor questão moral para a vida? No moralismo? Não. Está na palavra de Deus. As análises da vida, por quê, como, para quê, por que sofremos? As análises da Bíblia. O sentido para a Bíblia, as complexidades todas. Aristóteles só teve um filho chamado Nicômaco, que era o mesmo nome do pai dele. Colocou o nome do pai dele no filho dele, Nicômaco. Tem um livro de Aristóteles chamado Órgano, em que é um livro dessa grossura, em que Aristóteles dá conselho ao seu filho. Aristóteles preocupado com o seu filho, e você não está preocupado com o seu. Aí vem aquela professora idealista, cheia de ideologias, e vai capturá-lo, e vai levá-lo. Mas teve um dia, estamos aonde agora aqui? Estamos no próximo bloco. E o próximo bloco é o bloco que vai falar sobre Paulo. Paulo em Atenas. O Logos já veio. O Antigo Testamento está completo. Deus está usando essas vidas para escrever o Novo Testamento. E com esse slide eu vou parar. Paulo em Atenas. Ele vai voltar às origens mosaicas e para a proclamação a todo mundo. Quem criou tudo isso foi o Deus das Escrituras. Ele é o Eterno, Ele é o Logos. A grande Atenas, dos filósofos famosos. Paulo vai passando lá numa rua e olha para um lado, só vê deuses. Olha para o outro, só vê deuses. Aí ele vai passando e vê um banquinho vazio, mas lá está escrito: ao Deus desconhecido. Paulo vai falar no Areópago. O texto está ali como segue, Atos capítulo 17. A partir do versículo 15, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e filósofos estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. Só um parênteses aqui: ressurreição em grego é anastasia, ou anastácia.
Então, quando os gregos ouviram Anastácia, eles não associaram a ressurreição de Jesus. Pensaram que era o casamento de Jesus com uma mulher chamada Anastácia. Quem são esses deuses? Então, essa confusão que eles estão tendo aqui. Mas como estavam com tanta confusão, mas vendo firmeza em Paulo, olha o versículo 19, e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Vai chegar um momento nesse mundo em que a criação de Gênesis 1 vai ser coisa nova, novidade demais para as pessoas. Versículo 20, pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa ocupavam, senão de dizer e ouvir algumas novidades. Isso está longe? Não está não. Que coisa estranha é essa? Que coisa estranha é essa? Que coisa estranha é essa que você está falando? Há uns 5 anos atrás, um shopping center na Inglaterra puritana, Inglaterra de grandes missionários, de William Carey e de tantos outros. Há uns 5 anos atrás, o shopping estava enfeitando tudo para o Natal. E a gerente daquele shopping era uma moça crente em Cristo Jesus. E vendo todos aqueles enfeites, mas será que o pessoal sabe o motivo de tudo isso? Sabe o motivo de tudo isso? E ela fez um concurso, fez uma pergunta: quem é Jesus? E por que comemoramos o Natal? Fez isso. Colocava lá, depois ia ter um sorteio de alguns brindes. E as crianças participaram, as crianças inglesas participaram. Resposta de uma das crianças: Jesus é o novo centroavante do Chelsea, que foi contratado essa semana, porque tem tanto estrangeiro jogando na Liga Inglesa. Não sabe quem é Jesus. Na Suíça, terra de Zwinglio, onde Calvino também esteve, no Natal, a professora perguntou para os alunos: quem é Jesus? E a maioria dos alunos daquela classe de 4ª série para 5ª série não sabia quem era Jesus. Só a nossa sobrinha da minha esposa, e um garoto muçulmano sabia quem era Jesus. Que coisas estranhas são essas? Terminamos com essa palavra aqui, para a gente retornar amanhã pela manhã, completando o texto, diz, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, vamos ouvir esse grande homem de Deus? Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrai, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus, e como é que Paulo começa? Ele começou com o Calvário, ele começou com Jesus, ele começou com Pentecostes, ele não começou com nada disso. E aqui no versículo 24 ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como também alguns dos vossos poetas atenienses aqui disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso que ouviremos outra vez depois. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Que verbo lindo é esse? Você crê em Jesus? Você crê no poder de Deus? Você crê na palavra de Deus?
Você vive e se move e existe para a glória dele. Entre os quais foi Dionísio, que era uma areopagita, um daqueles que estavam ouvindo. E também uma mulher por nome Dâmaris, e com ela outros. Aqui diz, você vê ali, uns escarneciam, seus filhos sofrerão escárnios por crerem. Outros deixavam para depois. Depois a gente escuta, depois a gente pensa nisso. Mas alguns creram. O verbo não é gostar, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos os que gostam dele não pereçam, mas tenham a vida eterna. O verbo não é admirar. Gandhi admirava Jesus. O verbo não é para que todo aquele que o admirar não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para acreditar, eu acredito, aquele acredito só da boca para fora. É o verbo crer. Crer de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Meus irmãos, ou nós voltamos para as origens e ensinamos certo, casa e igreja, ou nós vamos perder os nossos filhos. Mas Deus não lhe deu filhos para serem perdidos. Deus lhes deu filhos para, e anote aí, Isaías 43, 7. Pastor, pega a viola aqui para a gente terminar, vamos ficar de pé. Deus lhe deu filhos para que eles cumpram Isaías 43, 7. Você vai anotar aí, espero que você decore. Ficar de pé e a gente vai cantar sobre Eu sei o sentido do Natal. Nas estrelas vejo a sua mão. Conhece? Não conhece? Conhece? Cante com gosto. Conhece? Conhece? Cantemos com gosto, porque crente canta horrível. Eu sei o sentido do... O cemitério canta melhor. Vamos cantar nas estrelas, vejo a sua mão, porque ele é poderoso. E no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é para mim. Amado Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Perdoe-nos, ó Deus, quando fomos negligentes e displicentes, não contando lá em casa o que ouvimos e aprendemos. Temos ouvido já tantas coisas que ocupam nossa mente, nosso coração, nossa disposição, nosso bolso. Senhor, nós queremos corar de vergonha diante do Senhor nessa noite. E que, através do Espírito Santo de Deus, trabalhando em nós, o que ouvimos aqui, que entendamos. E que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Meninos e meninas de Campinas precisam de famílias que amam o Senhor e o conhecem. Meninos e meninas de Campinas que estão a um passo do desespero, não conhecem o Deus Criador e sustentador dos céus e da terra. Que os nossos meninos nas escolas com eles sejam como testemunhas, luz, apontando o caminho para Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse pessoal que veio. Traga-nos amanhã de volta, em nome de Jesus. Amém.